O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, os que aqui se encontram em nossa matriz e os que estão acompanhando esta Santa Missa pelos meios de comunicação. De modo hoje especial, saudar os que ouvem pela nossa FM. Estamos celebrando este domingo dentro de um processo chamado Oitava de Páscoa, ou seja, Oitava de Natal. Estamos ainda vivendo as alegrias do dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro desta caminhada e desta celebração do Natal, hoje temos a oportunidade de celebrar a importância da família. A partir da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Isso é tão importante para entendermos o contexto desta celebração, que se olharmos para a história da salvação, desde o início, quando Adão e Eva entrou no mundo, Deus se colocou a serviço do povo de Deus, o seu povo, e sempre apresenta a família como
um passo importante, fundamental para a sua revelação ao mundo. O ápice desse momento foi a vinda de Jesus. Jesus nasceu em uma família preparada para isso, é claro, mas no seio familiar viveu aqueles momentos que todos nós vivemos, da infância, do aprendizado, do conserto, da orientação, dos valores que nós adquirimos com a tradição e com aquilo que de bom recebemos. Para dizer isso, como é importante a experiência da família, porque ela é, sobretudo, graça de Deus, é constituição de Deus, é obra do divino que supera o humano. Mas, padre, por que que a minha família é assim? Por que que meu casamento está assim? Por que que nem deu certo com fulano? Não é culpa de Deus. Entendamos bem, a família é obra de Deus, a instituição é obra de Deus, mas infelizmente nós tomamos decisões precipitadas, decisões cheias de emoção e sem razão, erramos, não valorizamos quem está em casa muitas vezes. E aqui digo com toda tranquilidade, hoje, infelizmente, os meios de comunicação, os WhatsApps da vida são pontos de divergências em muitas famílias, que abrem seus celulares e smartphones, mensagens e tantas outras coisas que não condizem com a dignidade da família, com aquilo que você aprendeu de seu pai e sua mãe, que não tem, vou dizer uma palavra muito forte, mas me perdoe, mas vou dizer, que com isso não transforma uma moral para dizer ao filho, faça isso e evite aquilo. Quantos pais e quantas mães de família hoje não têm moral para dar um exemplo para o filho, porque infelizmente estão errados, vivem uma vida de maquiagem. É culpa de Deus? Não. Deus quis isso? Não. Mas a gente vive às vezes no mundo da fantasia, do desejo, do prazer, das coisas que são perigosas, e não tomam consciência do prejuízo que isso traz para a família. Hoje, por exemplo, os casais querem ter poucos filhos, mas boa parte dos casais, o primeiro filho diz assim, foi um acidente, não era para ter nascido. Quantos casais se unem porque são forçados, porque pularam as etapas, aí depois dizem, não era para ter sido. Ou seja, a culpa é de Deus? Eu fico pensando quantos filhos indesejados nascem, e eles nascem com o selo do não desejo, são marcados com o selo da não querência, como diz a história. E pior, aqueles que nascem mesmo sendo frutos de tentativas de aborto. Quantos filhos nascem com essa marca dos pais terem pensado pelo menos de tirar-lhe a vida? E muitos tentaram. Hoje tem filhos que têm deficiências. Alguns lá atrás são frutos de tentativas do infeliz, da desgraça do aborto. Aí hoje nós estamos aqui, nesta igreja matriz, mãe de todas as igrejas da paróquia, para celebrar a família. Eu não quero trazer aqui simplesmente dados que posso chamar de negativos, mas quero chamar a atenção para isso. Porque muitas das realidades de dificuldade da sociedade passam pela família, e simplesmente pela família. Os pais hoje, em sua maioria, ou sua parte, não digo a maioria, mas em sua parte, erram demais, mimam demais, dizem sim demais, não conseguem dizer o não porque tem medo da resposta do filho. Isso é uma desgraça. Um pai que não pode dizer o não para o filho porque tem medo da sua atitude. É difícil isso. Aí depois fica reclamando, é porque o governo, é porque a polícia. Não.
vamos responder às nossas responsabilidades. As coisas de fora são consequências das de dentro. Se eu não tenho autoridade dentro de casa, nenhuma outra fora vai ter em relação à minha família. Então, enquanto há tempo, e é isso que certamente emana deste sentido litúrgico de hoje, cuidemos da família. Cuidemos daquilo que Deus deu, que ninguém escolheu. Talvez você tenha escolhido o seu esposo, assim você pensa, mas de boa parte Deus também vai conduzindo as coisas, e é pela graça dele. Quando dá certo, é Deus quem botou a mão. Quando dá errado, foi o homem que botou a mão, sobretudo querendo ser maior do que Deus. Você sabia que aquela pessoa, você bem simples e bem simples, o camarada fazia tudo de errado, já lhe traía como namorado ou namorada. Aí você acha que depois do casamento vai ser um conto de fadas? Você já viu os erros de Deus, deu a condição de você ver que a pessoa não era para você. Aí você diz, mas eu vou mudar fulano, escutei muito isso. Eu vou mudar, padre, eu vou mudar ele, ou ela, eu vou mudar. É mais fácil ele mudar você do que você mudar ele. Eu não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que Deus dá muitos sinais para a gente e a gente quer fazer do jeito que a gente quer. Eu digo isso porque me preocupa nesta cidade as realidades da família. Desde que eu cheguei aqui, e as pessoas às vezes não têm noção desse fato, vão brincando. Quantos se reúnem aqui é uma família, ali é outra, ali é outra. Não consegue compreender que falta maturidade de decisão. Como é que você vai constituir um laço tão importante da sociedade quando você não tem nem juízo de decidir o que é certo e errado em sua vida? Aí coloca no meio da sua vida tantas pessoas inocentes, filhos que nascem sem aquela ideia e sem o parâmetro de uma família, porque simplesmente o pai e a mãe não estão adultos o suficientes para serem pais. Mas, sobretudo, Deus nos dá a sua graça. E é por isso que o Evangelho vai dizer com tanta propriedade. Dá lá, Jesus, eu estou vendo essa imagem. Jesus carregado nos braços de Maria e de São José para ser apresentado ao templo, como nós fazemos constantemente aqui, quando apresentamos os filhos, aqueles que ainda não são batizados. Hoje serão batizados alguns, graças a Deus, apresentados. Que o exemplo de Maria, José e sobretudo de Jesus seja a força para a família de todos que estão aqui. Vocês que são padrinhos e pais, cuidem da família de vocês. Cuidem dessas crianças. Deixem de pensar no dinheiro, no prazer, no lazer, no trabalho que edifica. O trabalho edifica. Mas o maior trabalho de um pai e de uma mãe é cuidar de seu filho, que é exatamente aquele que vai garantir a sua descendência. A continuidade da família que você recebeu de seus pais, você gera um filho. Tenham cuidado, porque se o mundo hoje está muito perigoso, certamente é porque a gente ainda não cuidou o suficiente da família. E a primeira leitura de hoje não dá brecha. Filho que desrespeita pai, peca, e muito. E muito. Eu fico preocupado até com os meus que trabalham perto de mim, quando eu vejo que não respeitam seus pais. Pai e mãe não é para ser chamado de você não, viu? Está errado. E o pai e a mãe que ensinou isso, errou. Porque agora quer ser exemplo e não dá mais. O filho vai lhe tratar como amigo, no máximo, como amigo. Isso é tratamento de respeito. Eu, como padre, me sinto tão bem quando alguém me chama de senhor, não porque eu tenho idade para isso, mas pela missão que tenho. Porque a gente vai orientando as pessoas. Quando a gente, às vezes, quando a gente coloca tudo por igual, falta parâmetro. E sem parâmetro ninguém chega a canto nenhum. Para construir essa igreja, alguém teve que dizer, vamos colocar aqui, ali, e foi fazendo. Se tivesse todo mundo querendo fazer do mesmo jeito, ninguém chegava a canto nenhum. Eu digo isso para que a gente tenha cuidado. Porque eu tenho certeza
Pais que erraram no início hoje estão se arrependendo. Disseram assim: ah, meu pai foi muito rígido, agora que eu vou ser mãe, vou ser mais maleável. Rigidez é uma coisa, me perdoe a palavra, ser besta é outra. Por isso que agora quero ofertar esta canção como desejo de uma família que a gente precisa criar, a exemplo de Jesus, Maria e José. Um lar que tenha a paz nas diferenças, o respeito. Um lar que te chama palavrão direto. Palavrão já é coisa do mal. Palavrão é aquilo que a gente sente. Se a gente fala porque o coração está cheio daquele mal. Então você que fala muito palavrão em casa, saiba que está errado. Errado demais. Você que briga em frente aos filhos, não é nem para brigar. Discutir, ter divergência é normal. Mas em frente aos filhos isso é terrível. Os pais, as famílias que hoje vivem de aparência, vamos rezar por vocês. Aqueles que vivem com o esposo ou a esposa, que já perderam o sentido do amor, vamos rezar por vocês. Vamos resgatar esse amor que um dia uniu, de alguma forma, alguma coisa uniu vocês. Quantos hoje vivem na história da máquina, de ter alguém como matéria e de ser usado como instrumento? Não é o desejo de Deus, mas a gente sabe que muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade ao invés da dele. Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos, e venha quem vier em contrabrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias no Brasil. Os filhos qual rebentos de oliveira alegrem os caminhos de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Que os jovens corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar, não deixem de sonhar extasiados, que um dia também eles vão chegar, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os filhos qual rebentos de oliveira alegrem os caminhos de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz.
seja o sonho das famílias do Brasil. Que aqueles que se sentem bem casados, deu certo o seu amor, o amor valeu. Não vivam como dois alienados, partilhem esta paz que Deus lhe deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Viva a Sagrada Família! Viva as nossas famílias! Viva! Ah.